Por essa, eu duvido que todos vocês esperavam. Meus queridos, Sakamoto Days 87, que capitulão. Maluco, o Amane lascou com o seu próprio avô. E pior do que isso, gente, eles vão fazer sim um massacre na JCC. Se realmente os caras do Slur conseguirem entrar ali na universidade. Meus queridos, que capítulo foi esse? Capítulo sensacional. Bora comentar sobre mais esse capítulo de Sakamoto Days. Mano, Joe aqui tá na área. Muito obrigado pra todo mundo que deixou o like aí, que tá acompanhando o vídeo até o final. Que acompanha até o final, que tem muita coisa legal pra falar sobre esse capítulo, galera. Bora lá! Antes de mais nada, muito obrigado pra todo mundo que deixou o like, que deixou até mesmo o dislike, que tá compartilhando, que tá comentando, que tá se inscrevendo. Gente, muito obrigado por estar aqui junto com o Mano Joe nessa jornada. Vamos esperar até sair o anime de Sakamoto Days e aí todo mundo vai falar assim, ó, Sakamoto é muito bom! Enquanto nós já sabíamos de tudo isso. De toda forma, vamos começar esse capítulo que teve uma página colorida. Acho que o autor tava com uma preguicite de fazer uma página um pouquinho mais bem elaborada, como ele fez uma última aí. E aí resolveu fazer, assim, uma parte dos seus personagens em forma de chibi, né? E bom, nós vamos começar o capítulo com aquele ataque do Shin em cima da Satoda Sensei. E, gente, ele ia realmente ferir ela. Ele conseguiu ali meio que ferir a mão dela. Conseguiu dar um efeito. Mas mesmo assim ela conseguiu jogar ele pra longe, o maluco voou. E fazia muito tempo que a Satoda Sensei não sentia essa vontade de matar alguém. Maluco, a bicha ficou brava, velho. E mostra que eles têm muito a aprender. E ela tem muito pra ensinar a todos eles. O Shin cai no chão, todos eles se reagrupam depois do super golpe que ele levou ali da professora Satoda Sensei. E aí ela começa a falar, poxa vida, em pouco tempo eles conseguiram evoluir esse tanto. Puxa vida, eu tô vendo que os bichos são bravos mesmo. Ela começa até a chorar, porque é como se ela tivesse dado uma aula pra eles e tivesse visto os seus estudantes ali crescendo mais. Então ela começa a chorar, o pessoal começa a pensar, puxa, será que a gente feriu de... será que a gente feriu o braço dela? Tanto que a Akira fala assim, poxa professora, a gente te machucou? Me desculpa, não sei o que. Que menina boazinha essa Akira, né, velho? E o Shin vendo todos os pensamentos da professora, que ela quase foi levada ali pelo sentimento de matança, né, pra matar alguém, né? Fazia muito tempo que ela não sentia isso, hein? E aí ela elogia primeiramente eles, fala que eles têm grandes habilidades, grandes forças, realmente eles são muito habilidosos, mas que eles têm um longo caminho para percorrer. E com isso, né, ela começa a dar alguns conselhos sobre cada habilidade de cada um e como eles podem melhorar. Ela fala pro Seba que, por exemplo, aquela capa de invisibilidade dele deveria cessar com os sons e a presença física, porque mesmo oponentes que não dependem da sua visão podem vencer um cara invisível, até porque eles já não enxergam mesmo e eles têm outros atributos, como o som e outras coisas. Então é algo pra se melhorar ali na capa de invisibilidade. O Shin até dá uma zoada com o Seba falando, e aí, ô bonzão, te deu aula aqui, hein, papai? O Shin devolve a capa de invisibilidade e aí ela fala pra Akira que ela é muito boa em ver os caminhos ali pra encontrar a rota perfeita pra atingir ali os seus pontos vitais. Ela é muito boa nisso. A Akira fica até animada, fala assim, poxa vida, ela tá me elogiando, né? Fica toda sem graça. Mas ela diz também pra Akira que ela não pode progredir apenas com o talento, porque ela tem um grande talento ali pra identificar as coisas, mas não só isso basta. Ou seja, a Akira tem muito a melhorar na parte de perceber que nem sempre que uma pessoa dá uma abertura é um sinal de que você pode atacar, porque você pode acabar atacando e ficando em perigo porque ela colocou aquela armadilha, assim como nos esportes, quando alguém faz um tipo de uma finta, engana você e tudo que você pensou ali foi por água abaixo. E no caso ali de assassinos, né, obviamente é a morte o final se ela cometer esse erro. Então não tem que seguir só na lógica de atingir o oponente, mas também perceber a sua intenção e também saber quando a pessoa dá aquela abertura pra ela, se aquela abertura é pra enganá-la ou então ela pode usar aquela abertura para atacar a pessoa. Gostei bastante desses conceitos da professora. Porém, ela fala pra Akira que, pô, mano, você mandou muito bem porque você veio pra cima mesmo assim, então continua dessa forma, bem corajosa e tal. E aí ela vai falar sobre o Shin e ela diz pro Shin, ó, o seu tipo morre cedo, tá? Vocês são do tipo que morre cedo, porque o Shin se arrisca muito e principalmente usando aquela luva, provavelmente ele iria ser derrotado uma hora ou outra ou iria se acabar, ou seja, ele ia perder o braço, ele ia perder a perna e tudo porque ele tá agindo muito impulsivamente. Então, pro Shin, ele precisa melhorar suas habilidades de batalha. E ela diz também que ele não poderia utilizar aquele tipo de arma, como aquela luva que ele tá usando, porque aquilo poderia ser considerado como uma droga, sabe? Algo que vicia. E aí ele fica muito dependente daquela luva e sem aquela luva ele não é nada. Só que
que o Shin percebeu que como ele agora não consegue chegar no mesmo nível do Sakamoto, ele precisa evoluir de alguma forma, porque os seus inimigos também não vão ficar esperando ali pra ele melhorar, eles vão partir pra cima e pronto, acabou. Então ele precisa de algo mais urgente. Então aí a professora começa a perceber ali um pouquinho os seus objetivos e até pergunta: qual é a sua pressa? Por que vocês estão com tanta pressa? Então eu gostei bastante da atitude do Shin e da sua resposta. A professora percebeu que a database é algo importante pra eles por algum motivo, e é nesse momento que ela vai pegar e ela vai dar uma lição ali pro Shin, porque ela vai abaixar a mão dele e instintivamente ele vai tentar dar um soco nela, porque é o instinto, é como se ela estivesse ali querendo quebrar a mão dele, alguma coisa assim. E é nesse momento que a mão vai em cima dela, mas ela usa o Aikido pra meio que fazer um giro assim, usando o quadril e todo o seu corpo, pra mudar a direção do golpe da pessoa. E aí ela diz que isso se chama o princípio da rotação. É como se fosse um peão rodando, que fica rodando, 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 e você vai tentar entrar na roda do peão e você vai ficar rodando. Basicamente é isso, gente. Ela vai utilizar o golpe que a pessoa está desferindo nela, mesmo que a pessoa seja mais forte, para levar esse golpe para outro lugar, ou seja, aproveitar os golpes que a pessoa vai tentar aplicar em você e defletir esse golpe, entende? Então é como se fosse, você vem me dar um soco, eu pego, consigo abaixar sua mão vai para baixo e aí eu desfiro o soco em você. Então não importa o quão o oponente seja mais forte, o quão ele seja mais musculoso, você ainda pode derrotá-lo apenas utilizando essas artes marciais. Então eu gostei bastante que ela deu esse incentivo pro Shin e que tem esse ponto para ele melhorar. E bom, e graças ao esforço de todos eles, ela vai contar para eles sobre a database. E aí, mano, é um colega de classe dela, o autor surpreendeu demais, eu não acredito que ele fez isso, mas ele surpreendeu porque a database não é um local, e sim uma pessoa. Uma pessoa que tem uma memória sobrenatural, que lembra de todas as coisas, foi colega de classe da Satoda Sensei, e database é o apelido dessa pessoa. E olha só quem é essa pessoa, gente. É o avô do Amane, é o zelador. Isso é absurdo demais, porque nesse momento o Amane ele tá lá sentado, e aí o avô dele chega lá, dá um cutucão na cabeça dele. O Amane parece ter puxado um pouquinho ali as memórias do seu avô, tanto que ele lembra quase o número certo ali, de quantos cascudos o avô dele deu nele, e aí ele fala assim: pô, eu lembro disso e lembro das datas. Ele parece que dá uma dica ali pro Amane, mas o Amane ainda não notou. E aí ele começa a aconselhar o Amane, falando: ó, não lida com esses assassinos perigosos que você tá lidando, eu não gostaria que você fizesse isso e tudo mais. E aí o próprio Amane fala: poxa, mas você viu que sua única filha foi morta pelo meu pai, no caso, né, que é o Yotsumura. Então, você não vai fazer nada? E parece que o avô dele, mano, ou ele sabe de alguma coisa, ou ele desconfia que não foi o Yotsumura. Porque nesse momento ele fica quieto e muda de assunto. Então, olha só, gente, é por isso que eu tô falando, o Clube Geon provavelmente foi o cara que provocou a morte da mãe do Amane, e o Yotsumura, talvez pelo jeitão dele, não conseguiu falar a verdade pro filho. Ou tem algum outro mistério escondido aí. Porque quando ele troca de assunto, ele fala: pô, eu vi que você tava aí brincando com uma professora assistente e tudo. Aí ele fala: pô, você viu, não sei o que, papapá. Aí ele falou assim: ó, não importa muito se você tava lutando com ela, porque você nunca ia vencer. É um dos alunos, né? É um dos alunos, não. É o aluno que era o melhor lutador dentre todos os alunos de toda a JCC. Então, Sakamoto Days tem grandes habilidades como luta. Então, provavelmente, ele voltando, mais ou menos em forma, ele fique ainda melhor. Ele precisa dar essa melhorada mesmo de novo, porque segundo o que a veinha tinha dito lá atrás, que o Sakamoto ele tinha perdido muito suas habilidades, porque ele não estava mais nesse mundo do assassinato, então suas habilidades meio que regrediram, vamos dizer assim. Mas ele continua sendo o cara que era o melhor estudante, pelo menos na questão de luta, né? Um grande lutador. E aí eu gostei bastante dessa parte, porque o zelador ele fala assim: lembre-se sempre disso, Amane. Eu sempre vou estar ao seu lado, e se tiver alguma coisa te incomodando, me procure. E aí, mano, aí que vai dar ruim. Porque o Amane, com essa busca incessante dele de vingança, ele vai acabar topando o plano do Slur e do Kashima, principalmente falando assim: ó, eu concordo com o plano de vocês, mas vocês não podem matar nem os professores e nem os estudantes. Mas olha só, gente, nem os professores nem os estudantes. O zelador é o quê? Ele é só empregado. Ele não fala empregado lá. Ou seja, o zelador pode passar ali, ó, batido, e eles vão tentar matar o próprio zelador. Mas eu acredito que, como ele é um cara que foi antigo colega de classe da Satoda Sensei, provavelmente o zelador tem sim grandes habilidades também. Então ele não deve ser derrotado tão facilmente, mas o bicho tá velho. E se ele tá velho, né, como ele não é, por exemplo, o Takamura, que é um cara da ordem, pode ser que ele acabe se dando mal numa dessa. E é então que, com isso topado, o Amane, o que ele vai fazer? Ele vai lá pro departamento de segurança liberar todas as seguranças ali da escola para que o Clube Geon e todo mundo possa entrar e fazer ali aquele massacre.
E por que ele pode fazer isso tão facilmente? Bom, ele é um dos bons alunos ali da escola. Parece que ele tem boas notas, ele tem boas coisas. Então eles podem frequentar um lado ou outro e tal. E detalhe, o Slur, ele chega a mencionar que o que cansava muito ele é esse negócio de aluno bonzinho poder fazer tudo. Ou seja, a JCC dava muita liberdade para estudantes bonzinhos e provavelmente o Slur não é um desses. Quer dizer, não era no caso. E aí o Amane libera a segurança da escola, a professora Satoda Sensei toma até um susto, malandro, e é aí que o Slur fala assim, ó, vamos acabar com essas memórias aí da escola e ó, agora o pau vai torar. Maluco, esse capítulo foi sensacional. Vamos ver o que vai acontecer, porque o Clube Jam já tá ali a caminho e mesmo ele não sendo mais forte, por exemplo, que o Sakamoto, ele vai ser um cara que vai dar trabalho demais. E não só ele, vai vir o Kanaguri junto. Ali termina o capítulo de Sakamoto Days e agora eu trago uma teoria pra vocês. Vocês já imaginaram que o Yotsumura, na verdade, não matou a esposa e sim foi o Clube Jam? Como assim eu disse antes, né? Mas o Clube Jam, ele tem uma armadilha de disfarces e ele consegue se disfarçar, assim mais ou menos como que faz o Nagumo. E aí ele conseguiu se disfarçar, se passar por Yotsumura, matou a esposa do Yotsumura na frente do Amane e se passou por ele. Vocês já imaginaram isso? Mano, comecei a pensar nisso agora. Uma possibilidade, né? Então, o que vocês acham, gente? Com essa teoria em mente. E eu gostaria de saber se vocês gostaram desse plot twist de Sakamoto, cara. Porque eu adorei. Eu não acredito que até agora o autor meteu essa. Tipo, o database é o zelador. Achei isso muito genial. Muito melhor do que um zelador que ia passar despercebido por todo mundo. Gente, incrível demais. Embora se um dia ele morrer, e onde fica toda essa database, né? Precisaria ter um arquivo de dados realmente ali pra escola, né? Bom, Mano Joe aqui tá vazando. Até o próximo capítulo de Sakamoto. Espero o comentário aí de vocês. E fui. E valeu.